Pistoleiro. Se existe profissão mais ruim que essa, eu desconheço. Infelizmente, passei 30 anos da minha vida metido com pistolagem. Cheguei a executar 3 numa noite só, e não tinha que me fizesse tremer na base. E o único homem que eu descia meu chapéu era o Vitorino, homem que eu considerava meu pai, pois ele me pegou para criar quando eu ainda era somente um menino, pois infelizmente meus pais foram vítimas da sua maldade, e por um tempo cresci com raiva daquele homem que havia executado meus pais. Mas depois que soube o que eles faziam, entendi a atitude de Vitorino. Meus pais também eram metidos com pistolagem, e há muito tempo atrás haviam executado os pais de Vitorino, e nele cresceu um ódio que só acabou quando ele fez o que fez, e só aí entendi os seus motivos. Por isso, convivi ao lado dele, executando os outros, amando de quem tivesse mais dinheiro. E tínhamos nosso bando de mais ou menos uns 7 homens, mas um por um foram sendo vítimas daquele maldito homem, que se eu soubesse no que ele se transformava, jamais iria procurar briga com ele. Tudo começou quando um sujeito chamado Sebastião veio atrás de um pistoleiro para fazer um serviço para ele, e Josué, um dos nossos capangas, que era viciado em meter bala em gente, aceitou na hora sem nem perguntar quem era a vítima, pois para ele, apertar o gatilho era que nem respirar, um a mais ou um a menos, para ele não importava. E de tardezinha, Josué saiu mais o tal Sebastião. Passou um dia, 2, e só depois de 5 dias que veio a notícia. Encontraram o corpo de Josué numa vala. Na hora, os cabras ficaram com sangue nos olhos e já estavam querendo ir atrás do tal Sebastião. Mas para nossa curiosidade, o homem também foi encontrado com a boca cheia de formiga. E a gente começou a pensar em quem teria feito aquilo com Josué e com o tal do Sebastião, pois além de nós, não tinha ninguém mais valente na região. E foi então que começou a caçada ao homem que havia feito aquelas execuções. E nos dividimos em 4 grupos, eu e Vitorino e os outros 6 que sobraram, e passamos uma semana atrás de alguém que teria sido responsável. Porém, não achamos nada, e como ficou combinado da gente se encontrar no bar do Senhor Hélio, assim fizemos, e esperamos por 2 dias, e o único homem que apareceu foi o Antônio. Ele estava tão assustado que mal falava. A gente perguntava as coisas, mas ele falava nada com nada. E o Vitorino logo disse: "Pronto, o homem ficou louco da cabeça." Mas aquilo não era loucura, e sim medo, pois percebi que ele segurava sua medalha de São Jorge na mão. A gente esperou o homem se acalmar, e só depois de 2 dias que ele falou uma coisa macabra pra gente. O Antônio disse: "Tá com 6 dias que eu e o Justino achamos a casa de onde Sebastião morava. A família do homem é rica, tem uma grande plantação de café, além de ter mais de 500 cabeças de boi. As terras dele ficam lá para as bandas das marrecas." E quando chegamos na casa dele, a sua esposa chamada Edith nos contou tudo o que estava acontecendo por lá. E no início eu não acreditei, pois ela nos disse que tinha um lobisomem atacando os animais da fazenda e que o Josué e o Sebastião foram vítimas do bicho. Suspeitei daquela história, por isso fiquei na tocaia com o Justino. E de madrugada apareceu um homem por lá. Ele estava sem roupas e andava cambaleando. E a gente correu atrás dele, mas o homem bem rápido se embrenhou no mato e se escondeu lá. E quando ele saiu, já foi igual uma besta fera, um bicho grande e peludo, que fedia que nem ovo podre. Atiramos naquele maldito, mas ele parecia nem sentir as balas, e veio correndo em nossa direção, e eu dei mais sorte que o Justino. O pobre homem foi atacado pela besta, que abocanhou seu pescoço e não soltou. E só no outro dia de manhã que tive coragem de voltar na fazenda, e o corpo do Justino estava lá. O bicho tinha feito uma carnificina. Bom, nem eu e nem o Vitorino acreditamos naquela história.
Primeiro, que não acreditamos em lobisomem, e segundo, como ele havia fugido do bicho. Mas mesmo assim, relevamos tudo isso e perguntamos dos outros homens. E o Antônio disse que eles também tinham sido vítimas daquele ser. Na hora, Vitorino ficou com sangue nos olhos e só queria saber onde era a fazenda. E o Antônio nos mostrou. E 2 dias depois, saímos para ir lá. E a esposa do homem, que parecia nos esperar, estava na varanda da casa sentada numa cadeira. E assim como ela disse para o Antônio, ela nos contou do bicho que estava atacando aquela fazenda. Só que eu perguntei: e vocês não fazem ao menos ideia de quem é esse lobisomem? Algum parente ou amigo próximo? A mulher se levantou e foi pegar um álbum da família e nos mostrou uma foto com as 7 pessoas. E no canto tinha um homem. Ele tinha uma baixa estatura, era magro e estava todo maltrapilho. E ao mostrar a foto, a mulher foi dizendo: é ele aqui, esse baixinho que vocês estão vendo. Depois que ele chegou na fazenda, foi que o lobisomem começou a aparecer. E tenho certeza que é ele, pois meu marido tentou executar ele, mas foi meu marido que foi executado. Se vocês encontrarem esse homem, pode encher ele de bala, pois eu pago vocês. O Vitorino pegou a foto e disse o seguinte: já tô até odiando ele. Um cabra desse não merece estar vivo, não. E saímos atrás do homem. Procuramos nas estradas, no meio do mato, mas não achamos nada. E no final da tarde, sentamos num bar para beber uma pinga. Enquanto bebíamos, vimos o sujeito passando lá do outro lado da rua, encarando a gente. Ele estava todo sujo e somente com uma calça de couro, a mesma que Antônio usava. E pronto, na hora cresceu um ódio na gente, pois percebemos que o Antônio havia sido vítima daquele lobisomem, e a gente que caçava os outros agora estava sendo caçado. E o homem foi mais audacioso, parou na esquina e fez um cigarro de palha, começou a fumar e olhar para a gente. E eu e o Vitorino só rangendo os dentes. E quando ele saiu, a gente saiu atrás também. E já estava quase escurecendo quando ele foi saindo. E esperamos ele chegar numa estrada sem ninguém e bem longe de tudo, para poder fazer o nosso serviço. O primeiro tiro foi o Vitorino quem deu. O homem cambaleou, mas não caiu. Depois dei outro tiro. Ele se ajoelhou, mas logo se levantou. E depois descarregamos os 2 revólveres nele. O homem nem reação teve, caiu ali durinho no chão. E a gente arrastou o corpo dele para dentro do mato. E íamos seguindo de volta para onde a gente estava. E com isso foi passando o tempo. E por já ser quase de noite, antes da gente chegar no bar, aquela estrada de terra já estava toda escura. E quando escureceu de vez, escutamos um uivo alto ao longe, que foi bem assustador. Senti medo ao escutar aquilo, mas a gente já havia dado cabo do homem que virava bicho. Não tinha como ele estar vivo. E nem apressei o passo, continuei andando normal. Foi quando novamente aquilo berrou, bem alto e bem mais perto da gente. E foi aí que comecei a andar mais rápido. Vitorino, vendo que eu estava com medo, disse o seguinte: tá com medo, cabra? Se ele vir, a gente enfrenta ele. E não corre não, senão quem vai atirar em ti sou eu. Foi então que assim que ele disse isso, que o bicho saiu do meio do nada e derrubou nós 2 com um empurrão. E logo depois ele começou a morder o braço do Vitorino. Na mesma hora, peguei meu revólver e descarreguei o 38 nele, mas o bicho nem se mexeu, só continuou rasgando o Vitorino. Peguei o revólver dele no chão e dei mais 5 tiros no bicho, só que ele nada de sentir. Foi então que, gritando, o Vitorino disse: foge daqui, tu não vai estar sendo covarde não se correr, tu vai estar sendo esperto, vai que eu seguro o bicho aqui. Nessa hora ele tirou a peixeira dele da cintura
e começou a dar umas estocadas naquele demônio. E após escutar o que ele disse, saí correndo sem nem olhar para trás. E depois de ter chegado no bar, fiquei arrependido de ter deixado ele sozinho. Mas como foi um pedido dele, eu acatei. Fiquei no bar até o amanhecer. E logo quando o galo cantou, eu voltei lá onde o bicho tinha nos atacado. E tava o Vitorino todo estraçalhado e o homem que nem uma peneira, de tanta estocada que levou do Vitorino. Escondi os corpos deles atrás de uma moita e rezei um Pai Nosso para a alma deles. E depois segui meu caminho indo rumo às outras cidades. Depois de uns anos, conheci uma mulher e tive 2 filhos com ela. E com o tempo, deixei a pistolagem de mão, mas nunca me esqueci do dia em que vi um lobisomem na minha frente.